O benefício fiscal que agora vamos analisar está previsto no Estatuto dos Benefícios Fiscais, nomeadamente no artigo 19b. E este benefício denomina-se pelo incentivo à valorização salarial, aplicável a sujeitos passivos de IRC e aos sujeitos passivos de IRS com uma contabilidade organizada. Este benefício, o do artigo 19b, o tal incentivo à valorização salarial, permite que os encargos correspondentes aos aumentos salariais relativos a trabalhadores com contrato de trabalho por tempo indeterminado sejam considerados para efeitos da determinação do lucro tributável em 200% do respectivo montante reconhecido como gasto do período. Na prática, isto significa que por cada euro de encargo elegível, a empresa pode deduzir 2 euros, o que corresponde, em termos fiscais ou numa ótica fiscal, a uma majoração efetiva de 100%. Deduz a totalidade na contabilidade e depois deduz igual montante numa perspectiva fiscal. Para aceder a este benefício, devem verificar-se cumulativamente as seguintes condições. Em primeiro lugar, que o aumento da retribuição base anual média na empresa, por referência ao final do ano anterior, seja no mínimo de 4,6%. A segunda condição exige que o aumento da retribuição anual dos trabalhadores que aufiram um valor inferior ou igual à retribuição base média anual da empresa no final do ano anterior seja igualmente no mínimo de 4,6%. Estes limiares 4,6% resultam da redação agora introduzida pelo novo Orçamento Geral do Estado. Anteriormente era 4,7%. Adicionalmente, nos termos do número 3 do artigo 19b, apenas são considerados os encargos relativos a trabalhadores abrangidos por instrumento de regulamentação coletiva de trabalho celebrado e atualizado há menos de 3 anos. Quanto ao conceito de encargos, o número 4 da norma define-os como os montantes suportados pela entidade empregadora a título de retribuição base, e isto na acessão do disposto no artigo 258 do Código do Trabalho, acrescidos das contribuições para a segurança social a cargo da mesma entidade. O aumento salarial para este efeito corresponde ao aumento ocorrido entre o último dia do período de tributação e o último dia do período de tributação anterior. O benefício está sujeito a um limite quantitativo e, nos termos do número 5 do 19b do Estatuto dos Benefícios Fiscais, o montante máximo anual dos encargos majoráveis por trabalhador corresponde a 5 vezes a retribuição mínima mensal garantida vigente no último dia do período de tributação. Não são considerados os encargos que resultem da mera atualização desse mesmo valor de referência. A norma estabelece ainda algumas exclusões subjetivas e, recorrendo ao artigo 19b, que estamos a analisar, o número 6 refere que, para efeitos do disposto número 1, não são considerados os trabalhadores que integrem o agravo familiar de entidade patronal e os trabalhadores que detenham direta ou indiretamente uma participação não inferior a 50% do capital social ou dos direitos de voto do sujeito passivo de IRC, bem como os membros do respectivo agregado familiar. Ora, na nossa formação vamos encontrar no manual Benefícios Fiscais o respectivo capítulo número 9, quanto à majoração dos encargos com os aumentos salariais, que tenho estado a descrever como incentivo fiscal à valorização.
É um benefício que opera por dedução ao rendimento, ou seja, uma vez calculado, vamos inscrevê-lo no apuramento do lucro tributável como um ajustamento fiscal a deduzir, e a deduzir como benefício fiscal no campo 774, e depois fazemos a ligação ao anexo D, ao quadro 4, onde se colocam as deduções ao rendimento, portanto, aquilo que se deduziu no campo 774 do quadro 7 da Declaração Modelo 22, e aqui no anexo D dos benefícios fiscais, o quadro 04, tem para este benefício o correspondente campo 436, as tais majorações dos encargos correspondente ao aumento salarial relativo a trabalhadores com contrato de trabalho por termo indeterminado, por tempo indeterminado, na base do artigo 19b do Estatuto dos Benefícios Fiscais. Em termos exemplificativos, como é que se vai calcular o benefício? Em primeiro lugar, temos de apurar os encargos elegíveis. E os encargos elegíveis correspondem ao aumento da retribuição base mais o aumento das contribuições para efeitos da Segurança Social. O segundo passo é a aplicação do limite. Por cada trabalhador, o limite anual é de 5 vezes a remuneração mínima mensal garantida. Uma vez apurados os encargos elegíveis e submetidos ao limite por cada trabalhador, o terceiro passo passa pelo apuramento da dedução majorada. Portanto, os encargos elegíveis calculados até ao limite são majorados e, portanto, a majoração a inscrever no campo 774 corresponde a 100% dos encargos elegíveis. Quando se diz mais uma vez 200%, significa que foi deduzido na contabilidade e depois vai ser deduzida na fiscalidade a 100% o valor dos encargos elegíveis até ao limite. Um exemplo prático, uma empresa concedeu aumentos salariais a 10 trabalhadores, com contrato por tempo indeterminado, abrangidos por instrumento de regulamentação coletiva de trabalho atualizado há menos de 3 anos. O aumento médio da retribuição base na empresa foi de 5%, e os trabalhadores com retribuição inferior à média tiveram um aumento de 6%. Ou seja, tudo acima dos 4,6%, anteriores 4,7%. Os encargos totais com os aumentos, a retribuição base mais a segurança social, ascenderam a 15.000 euros. Consideraremos uma remuneração mínima mensal garantida de 920 euros. Então temos os encargos com aumentos salariais de 15.000, o limite por cada trabalhador 5 vezes 920, ou seja, 4.600. O limite total 10 trabalhadores vezes 4.600, o que daria 46.000. Portanto, vai ser aceite os 15.000, porque não atingem o tal limite máximo aceite. Logo, os encargos elegíveis cifram-se em 15.000. A dedução majorada corresponde a 30.000 euros, portanto 15.000 em termos contabilísticos, mais 15.000 em termos fiscais. E, portanto, em termos fiscais, os 15.000 vão ser contemplados no tal, em primeira instância, no campo 774 da Declaração Modelo 22, no conjunto dos benefícios fiscais que operam por dedução ao rendimento, na formação do lucro tributável, e depois o valor de 15.000 euros será especificamente individualizado no campo 436 do quadro 04 do tal anexo D, o anexo benefícios fiscais. Portanto, o gasto contabilístico foi de 15.000, a dedução completa
é de 15.000 para efeitos contabilísticos e 15.000 para efeitos fiscais, portanto, o benefício adicional na ótica fiscal foi de 15.000. Portanto, isto provoca uma poupança fiscal adicional de 15% vezes a taxa de imposto que esteja naquele momento em vigor. Para efeitos do cálculo do limite, deve ser considerada a remuneração mínima mensal garantida em vigor no último dia do período de tributação em causa. Isto nos termos da alínea F do número 4 do artigo 19b do Estatuto dos Benefícios Fiscais. Muito obrigado por ter visualizado esta videoaula e até à próxima.